bom que nós estamos aqui novamente para falarmos da imagem e impacto no elemento oratória. E hoje nós vamos falar sobre os elementos de uma boa oratória, os elementos essenciais para uma oratória: orador, conteúdo e plateia. Mas antes disso, eu gostaria de responder uma pergunta da semana passada. A pergunta era: Adri, eu gostaria muito de ser um orador, mas eu sou bastante tímido, mas o meu sonho é ser um palestrante. Quanto tempo eu demoraria para ter uma formação inicial? Gente, isso é bastante relativo. Adorei a pergunta, muito obrigada por estar nas minhas redes sociais e participar desse quadro tão interessante. Bom, primeiramente, é preciso avaliar lá como está o seu diagnóstico comunicacional. Se você está naquela linha introdutória, naquela primeira base da pirâmide comunicacional, se as suas habilidades primárias ainda não foram desenvolvidas. Nesse caso, nós vamos ter uma formação um pouco mais longa, de 10 a 20 sessões, às vezes um pouquinho mais. O ideal é sempre trabalhar nos conteúdos novos para um orador semanalmente, para que ele tenha tempo hábil para treinar, para praticar no intervalo entre uma sessão e outra. Mas caso você já esteja no nível médio, que provavelmente a timidez não lhe permite chegar tão longe, nós vamos precisar um pouquinho mais, tá? Nós vamos precisar de algumas ferramentas mais elaboradas e você gastaria um tempo um pouquinho maior. Mas o foco principal, e aí é o meu convite para você, já respondendo a sua pergunta, é que você não foque muito no tempo necessário para a formação, mas sim numa formação contínua, numa formação permanente para a sua vida, porque sempre nós vamos ter ferramentas novas, estratégias novas. O importante é o primeiro passo, é a sua primeira hora dedicada a estudar oratória. Ok, muito obrigada. Mais perguntas, gente, é só entrar nas minhas redes sociais. Pelo QR Code que vai estar no final desse programa, você tem acesso às ferramentas e também poderá usar as mesmas redes sociais para falar comigo. Ok? Então vamos ao tema de hoje: orador. Gente, como é o orador? Tá? Que características ele precisa ter? Então, primeiro, o orador ele precisa entender que faz parte da condição humana ter medo. Mas o medo, ele gera alguns efeitos bastante prejudiciais para o processo da fala. Então, se você tem medo, você vai ter um pouco de sudorese, a voz vai tremer, você vai ficar um pouco mais angustiado, ansioso, e a mente então vai entender que antes de acessar a sua memória, ele precisa estabilizar o seu corpo. Então ele foca toda a energia mental, toda a sua potência mental para organizar o seu corpo físico. Isso faz com que a memória seja deixada de lado, a observância da sua postura, dos elementos da fala sejam deixados para segundo plano, e aí sim a gente perde muito em qualidade de oratória. Então, como vencer o medo? É aceitar que ele vai surgir e que você pode se preparar com antecedência para os elementos desse medo. Sei que vou ter medo e vou começar a falar comigo antes do momento da fala, que você vai vencer esse medo, que você vai ultrapassar essa barreira e que você se preparou, que você tem conteúdo, e o conteúdo precisa ser construído verdadeiramente. E aí eu já vou deixar uma pimentinha aqui no nosso programa de hoje. Improviso é coisa de amador. Nossa, mas eu sou ótimo em improviso. É ruim, né? Parece que a Adriane está tirando uma qualidade minha. Improviso é coisa de amador. Um orador experiente, um orador extraordinário, ele treina o seu conteúdo, ele se permite fazer inúmeras vezes até chegar no ponto ideal. O orador, ele deve ter uma conduta diária, um comportamento diário de investir seu tempo para a oratória. Falar, treinar, escutar a própria voz, verificar se precisa de uma fono, se precisa de uma mentoria, avaliar a sua comunicação não verbal, quanto desse orador está pronto para estar no palco. Então, o orador, ele é um sujeito que precisa muito de cuidado, e o cuidado é sempre seu. Ok, então vamos para o segundo tema, que é o segundo elemento da oratória, que são as plateias. Gente, plateia é o frio na barriga de qualquer orador, mesmo os extraordinários que estão acostumados com plateias gigantes. A plateia, ela tem reações, a plateia ela é reativa. Então, a partir dos impulsos que você dá, essa plateia vai te trazer novamente algumas informações.
Nós temos plateias iniciantes, plateias profissionais, plateias mais quietas. Silêncio nem sempre é um silêncio de que não estou gostando, pode ser um silêncio reflexivo. Estude a sua plateia antes de estar no palco, isso faz toda a diferença. Estudar o nível socioeconômico, o nível cultural, as peculiaridades da sua plateia garante o sucesso e faz toda a diferença na sua conexão com esta plateia. Mas não se esqueçam que a reação da plateia, a plateia reativa, não está diretamente ligado apenas ao seu conteúdo. A plateia pode reagir em função da má escolha de local, horário, excesso de tempo muito corrido, o calor, o ar-condicionado muito forte. Então, vários elementos podem influenciar na comunicação não verbal que essa plateia vai estar te trazendo durante a sua oratória. Então, fica a dica. Estude enquanto orador e estude a plateia para que você possa atendê-la melhor. Lembrando então que esse conteúdo está disponível para vocês no QR Code que segue esse programa e eu espero vocês com perguntas nas minhas redes sociais. Até a próxima semana!